Atos, capítulo 26 e capítulo 27. Estamos estudando o livro de Atos, com a exposição versículo por versículo, um capítulo por semana. Mas hoje vamos trabalhar 2 capítulos, tendo em vista que o capítulo 27 de Atos, ele é, podemos dizer assim, o que mais se assemelha a uma genealogia, entre aspas, que a gente encontra no livro de Êxodo, de Números, né? Então é aquela parte da Bíblia que muitos pulam, porque é um trecho cheio de termos náuticos, isso é, termos de marinheiro, termos técnicos. Então o pessoal às vezes pula, não entende, só lê. Mas tem muitas aplicações práticas para a nossa vida importantes desse capítulo. E é um capítulo mais curto por natureza, e eu quero o capítulo 28 sozinho para nosso próximo encontro, que não vai ser semana que vem, nem na outra. Daqui 3 semanas a gente finaliza o livro de Atos. E na semana que vem teremos o visitante Mateus Severino, ele vai estar aqui na IPD com a gente, trazendo um estudo de tema livre, não será ensino do livro de Atos. E na outra semana estaremos no congresso, ok? Então depois, na outra semana, a gente finaliza o livro de Atos. Mas antes de o capítulo 27, que é o capítulo, o famoso capítulo do naufrágio, né? Quando Paulo passa por uma tempestade, vamos ao capítulo 26. Paulo vai fazer um discurso perante o rei Agripa. Quem era esse rei Agripa? Herodes Agripa. Já conversamos sobre os Herodes que tem na Bíblia. A gente tinha Herodes o Grande, que é aquele que mandou matar os bebês na época de Jesus. Depois Herodes Antipas, que era o filho de Herodes o Grande. Depois Herodes Agripa I, o tetrarca, que a gente leu ali dentro, né? Tem tetrarca lá, é esse, é o primeiro. Porque eram 4 netos, o reino de Herodes foi dividido em 4. E aí tem o filho daquele Herodes que a gente leu lá, em Atos 13. Que é esse aqui, Herodes Agripa II, casado com Berenice, que era sua irmã. Vamos infelizmente um caso de incesto aqui. Inclusive, Herodes, ele era versado na lei judaica. Por isso que ele é chamado aqui. Tendo em vista que Paulo era judeu e o problema tangia aqui é um problema religioso, segundo os romanos. Então Paulo sendo julgado pelos romanos, mas para eles o problema aqui era extremamente religioso. Então chama alguém que é perito na área, alguém que entende. Chama Herodes, Agripa II. Só que Herodes não tinha tanta moral no meio do povo judeu, justamente por ser casado com a sua irmã. Então isso faz com que ele não tenha moral, porque isso é contra a lei de Deus. Então a gente vê aqui um clássico exemplo de alguém que sabe a verdade, porém não pratica. Ele sabe o que é certo. Ele cresceu ouvindo. Berenice era também era conhecedor da palavra. Ele foi chamado aqui justamente por isso, ainda assim ele não praticava. Versículo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Aqui a gente tem pela terceira vez, a conversão do apóstolo Paulo. A gente tem a conversão em si, que é em Atos 9. Depois a gente tem o relato de Paulo, que ele fala um resumo ali, né, em Atos 22. E aqui em Atos 26 ele fala novamente sobre a sua conversão. Porém, ele fala de forma muito mais, vamos dizer assim, expositiva. Ele conta alguns detalhes que não constam nos escritos de Lucas em Atos 9 e também não constam no relato de Paulo ali em Atos 22. Então prestem muita atenção no que o Paulo vai falar aqui, muita atenção. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Normalmente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por enquanto só até aqui, para não ficar muita coisa. 26, o quê? 26 a gente leu aqui agora do 2 ao 8. Então primeiro, no versículo 2 e 3, Paulo faz uma saudação que era comum, né?
diante da autoridade, diferentemente que Tértulo faz ali em Atos 24, né? Tértulo puxa saco, a gente viu isso, ele puxou saco. Ele, Félix, você que atende o nosso povo, no seu período tem os pais, nós te chamamos, ele bajula. Paulo faz, mais uma vez, duas coisas. Uma saudação simples, né? Reverendo. Então, você está aqui em posição de autoridade instituída por Deus, como o próprio Paulo escreveu na sua epístola aos Romanos. Toda autoridade é instituída por Deus. Deus permitiu que a pessoa estivesse lá e que ela exercesse poder e autoridade sobre a sua vida e sobre o povo. E aí, Paulo reverencia ele de forma normal. E segundo, chama para a responsabilidade. Ele fala, eu sei que eu estou bem servido, porque você entende do assunto. Então ele fala, finalmente eu me sinto à vontade para comentar acerca dos nossos assuntos religiosos, porque eu estou diante de um cristão. Não cristão, de um judeu no caso, né? Então imagine vocês conversando acerca das coisas de Deus, as coisas espirituais, para alguém que não é da igreja. Então a pessoa não entende. Aí chega alguém que é da igreja, louva a Deus por isso, você vai entender agora. Olha, isso aqui vai entender. Então agora sim, finalmente um juiz que entende da cultura judaica. Você entende o que eu vou falar aqui. Você pode ver que o discurso dele aqui é um discurso um pouquinho mais técnico, para pensar bem, comparado a quando ele fala apenas diante de uma autoridade romana que não tinha nenhum conhecimento da cultura judaica. Então ele fala, eu sou da seita mais rigorosa do judaísmo. Ele fala assim porque sabe que Herodes saberia, que é o que? Fariseu, o farisaísmo. O farisaísmo era a seita mais difícil de seguir dentro do judaísmo. Ela tinha o maior grau de ascetismo. Que ascetismo é eu me privar de alguma coisa para alcançar um nível espiritual maior, certo? O jejum, por exemplo, ele era feito às vezes com um tipo de ascetismo, mas ele não deve ser feito com esse propósito, é claro, porque a simples privação, a mera privação minha de alguma coisa não me faz ficar em um nível superior, não me coloca em um nível espiritual melhor. Eu preciso ter intimidade com Deus e comunhão com Deus. O só vir à igreja não vai adiantar. O jejuar, ficar sem comer por horas, não vai adiantar. Preciso de várias coisas. Como eles faziam, jejuavam 2 vezes por semana, era comum. E gente, isso era muito, cara. Isso era assim da média naquela época. Então o fariseu queria se aparecer, né? Queria ostentar. E Paulo continua sua defesa. Ele fala, eu sei que você entende. Toda a minha vida, desde a minha mocidade, desde que eu sou jovem, né? Eu estive entre o meu povo em Jerusalém. Todos os judeus me conhecem. Ele fala, todo mundo aqui sabe minha história. Não precisa entrar em detalhes de como eu era antes de conhecer a Cristo. Todo mundo aqui sabe. Ok? Ou seja, você sabe também. Está querendo falar isso? Você sabe. Você entende a lei judaica e os judeus sabem. Então você sabe como eu era antes. E ele fala, pois na verdade eu era conhecido desde o princípio e eu vivi fariseu. E agora estou sendo julgado por causa da promessa que Deus deu para nós, que a gente acreditou, nossos pais, isso é, o que está escrito na Torá, né? na Torá, na Tanakh como um todo, na Bíblia do Antigo Testamento como um todo. E versículo 8: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Aí Paulo traz à tona um grande assunto na época, semelhante a, sei lá, calvinismo e arminianismo nos dias de hoje. Meu Deus, hoje está cheio está reduzindo um pouco mais isso, mas teve uma época assim, de auge que era, o cara era calvinista e o outro era arminiano, acabou. E aí, então, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam. E eram as duas principais seitas dentro do judaísmo, não eram só as duas, eram as principais. Jesus critica os saduceus e critica os fariseus também. Os saduceus, eles tinham mais contato com o Senado, com os políticos, com o governo. Os fariseus tinham mais contato com o povo gostava mais dos fariseus, porque eles eram mais próximos do povo. Nem seja para, como disse, né? Como está na Bíblia, né? Você só dá um tapinha na Tiago, né, 2, você dá só beleza, irmão. Que Deus te abençoe e que a sua fome passe. E vai embora, sem ajudar de fato, acabar com a fome da pessoa, mas estava lá. Nem seja para pesar para as viúvas, mas estava lá. Para criticar o publicano na oração, mas estava lá, no meio do povo. Então eles eram mais bem vistos, eles eram mais queridos pelo povo. Os saduceus também acreditavam apenas na Torá. Apenas na Torá, que é o Antigo Testamento, ali, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia. Já os fariseus citavam toda a Bíblia, né? Que era o Antigo Testamento na época, Tanakh. Para eles, tudo era inspirado por Deus.
Para os saduceus não. Para os saduceus só os 5 primeiros livros. Por que isso acontece? Porque revolta os macabeus, aquela época lá, né, que vem a invasão, a imposição da cultura helênica para os judeus se dispersam, e aí essa imposição cultural traz uma guerra para os judeus, e em resposta a esse medo dos judeus se perderem, a sua cultura, eles reúnem o que a gente chama de escritos, os ketuvins e os neveins, que é os escritos e os profetas, que são os demais livros do Antigo Testamento, com exceção da Torá. Eles reúnem eles, mas eles já existiam, eles já eram utilizados, né, com todo o povo, assim como a canonicidade do Novo Testamento. Então, só foi reunido, mas eles já tinham autoridade, não foi conferida autoridade. Mas a gente vê que esse debate, até hoje, né, será que nós retiramos livros da Igreja Católica? A Igreja Católica acrescentou livros. Tem igrejas aí ortodoxas, a gente estava até vendo isso ontem, né? Que elas têm até mais livros, 31 livros por aí. Então, assim, então a gente que tirou eles colocaram, né? Esse é um debate até hoje, e desde aquela época não existia esse debate. Sem falar também que os saduceus não acreditavam também em anjos e nada espiritual. Então eles eram mais céticos nesse sentido. Então Paulo fala: estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição, eu sou fariseu, estou seguindo ali a minha doutrina, vamos dizer assim. Não faz sentido. Versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu deveria praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto, quando os matava. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele fala: esse Jesus aí, primeiro, eu não posso ser julgado porque eu acredito que o cara ressuscitou, porque isso é uma crença da minha denominação, vamos dizer assim, da minha doutrina. Eu acredito nisso, em ressurreição. Inclusive os próprios romanos viram e falam isso: cara, eu não acredito que esse Jesus ressuscitou, não faz nem sentido, é loucura, né? História pra boi dormir. Mas o cara que acredita que o cara ressuscitou, que mal tem isso? O que os judeus trouxeram esse cara para nós aqui? É pepino, né? Cada bucha era de brincadeira. Sou governador aqui da província. Então, porrada de coisa fazer. Esse cara traz um cara aqui só porque ele acredita em ressurreição, não faz nenhum sentido. E aí, Paulo baixa essa terra e fala: e Jesus, eu perseguia ele. Isso é interessante. Peraí, o cara perseguia Jesus e agora ele acredita em Jesus. Ele prega, tanto que ele lá de lá. O que aconteceu então? Paulo vai falar sobre isso, certo? E outra coisa, quando ele fala assim, obrigando-os até blasfemar, talvez no português você lê, parece que Paulo forçava os caras a blasfemar e eles de fato blasfemavam. Não. No caso, ele forçava, mas não significa que os cristãos blasfemavam. Claro que pode ter quem blasfemou ali no meio, quem negou a Jesus antes de morrer, mas a gente vê na Bíblia, o exemplo de Estevão, foi o primeiro mártir, que não, nem todos eles realmente blasfemavam, mas ele obrigava realmente, ele perseguia. Continuando, versículo 12. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu pelo caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitares contra os arguilhões. Aqui Paulo diz o seguinte: eu peguei uma autorização, né, do Supremo Tribunal Federal dos Judeus, e eu vou lá para matar uma galera que está vindo de uma cidade na outra. Acredita-se que ele descobriu que tinha algum líder, né, do movimento cristão ali, talvez alguns apóstolos, quem sabe, que ele está vindo para lá. Porém, no meio do caminho, ele se converte. Deus chama Paulo. E o chamado de Paulo aqui, a gente se lembra, assim, né, já teve seleção em Atos 9, não vou entrar muito nisso, mas foi um chamado especial. Como vocês sabem, eu não sou calvinista, os calvinistas utilizam esse texto para dizer que a graça é irresistível, que Deus predestina e chama assim, né, como fez aqui com Paulo no final, não é? E como não calvinista enxerga esse texto como exceção à regra. A gente entende que na Bíblia Deus chama sim algumas pessoas de forma especial, Ele chama, mas nenhum de nós aqui, quem dera fosse, eu acho que não que saiba, foi chamado como Paulo foi chamado, entende? Paulo foi muito diferente, ele foi escolhido para ser um apóstolo fora do tempo, como ele mesmo diz. Então o chamado de Paulo, para mim,
ele não é parâmetro para você comparar com os demais chamados comum a todos os cristãos. Porque foi um chamado especial de um cara que era completamente preparado para isso aqui. E agora, mais do que nunca, você entende, estudando o finalzinho de Atos, a importância de Paulo ter o preparo que ele tinha. Vocês lembram lá quando acusam ele de ter incitado uma revolta? Aí Paulo começa a falar em quê? Em grego. Aí os caras já, uai, peraí. Então ele naquele egípcio fez a revolta, ele sabe grego, ué. Que negócio que é esse? Paulo sabia conversar com um mendigo na rua, que não tem cultura nenhuma, letra nenhuma, não entende nada, e sabia conversar com Nero, imperador, governador, pessoa fina, pessoa estudada, que entendia. O Barnabé, por exemplo, estudou nas melhores escolas filosóficas da época também, né, e teológicas. Então, Paulo era completamente capacitado. O chamado de Paulo é especial. Agora aqui a gente tem detalhes que a gente não tem no lugar nenhum na Bíblia. Não tem nem Atos 9, nem quando ele repete Atos 22. O versículo 13. A gente lê aqui que todo mundo caiu, não foi só Paulo. Além disso, a gente entende por que ninguém entendeu a voz do anjo do Senhor, no caso de Jesus Cristo, que aparece ali, né? De Jesus Cristo. Por que não entenderam? Porque Jesus fala em hebraico. Olha aí, eu falei hebraico. Ah, mas espera aí. Eles não falavam hebraico? Não estou entendendo esse negócio. Não. Falavam aramaico. Eles falavam aramaico. Aramaico era o comum do povo judeu, do povo hebreu, mesmo do povo hebreu. O hebraico e o aramaico a gente chama de línguas parecidas. Não, tem um termo ainda para isso, esqueci o termo. Línguas tipo parecidas, tem um termo para isso. Como, por exemplo, o português e o latim, sabia? Então, quem sabe português, aprender latim é tão difícil. O português e o italiano também, porque a gente tem raiz da língua latina. Do latim veio o italiano, o francês, o espanhol. Então, são línguas que são ali, tem uma raiz em comum. Então, o hebraico e o aramaico eram mais parecidas. Mas eu não sei falar italiano. Eu não sei. Ah, buongiorno, eu não sei. Vocês sabem? Então, pois é. Então, às vezes o cara fala italiano, eu não vou entender. Mesmo sendo uma língua parecida com a minha. Então é outra língua. Jesus fala em hebraico, porque ele sabia que só Paulo não entendia. Não é que ele falou e usou um modo sobrenatural para que ninguém escutasse o que está acontecendo ali, mas para que eles não entendessem mesmo. Como o próprio Jesus já fez falando parábolas para que as pessoas entendessem, apenas os discípulos. E mesmo assim os discípulos entendiam, né? Tadinho, mas Jesus explicava para eles depois. E tem aquelas que a gente chama de parábolas exclusivas, que Jesus fala só para os discípulos, e mais uma vez The Chosen relata isso. Muito bem, essa quinta temporada sensacional. Hoje eu quero ver o último episódio, porque eu estou ansioso e vai terminar essa história. Tá muito bom. Então Paulo cita isso. Tá? Além disso, Jesus Cristo fala o que para ele? Versículo 15. Versículo 14. Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. A ideia aqui é de um boi dando coice. Jesus está falando que Paulo é como um boi dando coice. Como assim? Os arguilhões eram o quê? Carroça. Imagina a carroça. Aí tem ali um ou dois bois ali puxando a carroça, né? Pode ser cavalo um pouquinho mais força. E aí o arguilhão era como se fosse uma estrutura de metal, ou ainda que fosse de madeira, a ponta era de metal. E era como se fosse uns espinhos de metal que ficavam aqui assim. Para se o boi parasse, você para não, vamos andando, bora andando. E aí, isso às vezes irritava o animal, né? Então imagina você um boi carregando aí, pô, é ruim, né? Paia. Aí você estressa e irrita. E aí uma tendência natural de gado, né? O Rian mesmo mexe com gado, sai da coisa. A defesa que ele tem é, não passa atrás de gado não, senão você toma uma. E aí, se o boi der coice nesse espinho de metal, adianta alguma coisa? Não adianta nada. O que acontece? É pior. É pior. Além de ser em vão, está prejudicando a si mesmo. Jesus compara essa situação a Paulo perseguindo os cristãos. Por que você está dando coice no ferro? Por que você está dando coice nos arguilhões, nos espinhos de ferro? Por quê? Está ferindo a si mesmo, está trabalhando em vão, trabalhando à toa. Por que você faz isso? E aí, versículo 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando de todo o povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que belo versículo, esse versículo 18 é muito especial. Por quê?
a gente tem vários estilos de pregação, certo? Vários tipos de pregação. A gente tem a famosa pregação temática, que é o quê? O cara prega dentro de um tema, e aí ele percorre por toda a Bíblia, ele não fica preso a um texto apenas, ele não expõe o texto, ele apenas lê, extrai um princípio bíblico que está naquele texto, então espera que faça isso, e daí então ele vai pegando outras passagens que tem também esse princípio, e comenta acerca desse princípio. Tem a pregação expositiva, que é a exposição, isso aqui é uma aula expositiva, não uma pregação expositiva, pregação é diferente de aula, seria só a diferença. Então, pega versículo por versículo, explicando o contexto e pegando todas as lições que estão naquela perícope. Perícope é um pedaço da história. Então, nesse trecho, por exemplo, vou pregar aqui Atos 26, do 12 ao 18. Então, tenho que expor isso aqui de forma bem resumida, é claro, a pregação, né, para não delongar ela. E também pegar cada aplicação prática que tem ali. A gente tem também vários outros tipos de pregação que não são tão famosas, né? Tem a pregação musical, né? Você prega em cima de um louvor, então você tem um louvor ali, e você prega tudo que o louvor fala, os textos bíblicos. Se o louvor for bíblico, é claro, se não for bíblico, não tem nem como pregar musical. Se não tem como pregar musical, para mim não é louvor. Para mim não é louvor. Se não é possível uma pregação musical em cima, não é louvor. Me desculpe. Ontem você quase pregou, pode-se dizer que pregou, né? No Filipe, a música de Colossenses. Ah, é. Pregação. Então, aquilo é um pequeno exemplo, que seria uma pregação musical, entendeu? Mas aí você traz de tudo implica. Então tem a pregação musical é muito boa. Qualquer momento eu trago um pra gente aqui, pra vocês verem como é que é. É diferente, você reflete mais na letra da música. É muito bom, uma hora eu trago. Só desmistificar aí, antes que passe por completo, aí o cavalo que Paulo cai aí, essa mistificação da conversão dele. Ah, tá. Que alguns acreditam que o cavalo caiu também. Tá. Que o texto relata que Paulo cai, né? É como se ele caísse no cavalo, né? Então, sim, tem esse debate, né? O pessoal acredita que às vezes o cavalo caiu, foi aquela aparição mágica, assim, ó. Caraca, tudo aqui. Não, mas eles caíram. Eles já foram de Deus desenrolar. Não conseguiram ficar em pé diante do resplendor da luz ali de Jesus Cristo. Então, Paulo cai no cavalo. Não é esse cavalo, né? A gente atribui que tem um cavalo, né? Reduzindo, mas não é citado direto. Também, não é certeza que tem um cavalo. Jesus usa um exemplo, né? Mas era provável que ele estava indo a cavalo, era muito provável, não é citado, mas era muito provável que estava a cavalo. Era muito provável, mas o cavalo cai. Se tivesse o cavalo ali, não caiu. Okay? E tem a pregação textual. O pastor de Orlando, ele vem pregando textual por muito tempo. Os irmãos não estão percebendo, talvez. Passa a reparar agora. O que é a pregação textual? Você prega um versículo, no máximo dois. No máximo dois. Qual a diferença da pregação textual para a pregação expositiva? Porque na pregação textual, você foca só naquele versículo mesmo, em tudo que ele implica. Então ela pode parecer temática, mas não é. Ela não é temática. E pode até parecer essa exposição de um versículo, mas não é. Ela é como se fosse exposição de um versículo, mas de uma forma diferente, mais abrangente. Vendo mesmo a língua original, vendo tudo isso implica. Vou dar um exemplo de pregação temática. O pastor Elano pegou, não tem muito tempo. Ele pegou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ele pegou esse versículo de forma textual. Pode ver que ele leu o restante livro, mas ele não expôs o texto todo. Ele focou só no orar sem cessar. Então, e no que o texto fala, o tema não foi oração. Ele não falou sobre oração. Ele falou sobre o orar sem cessar de 1 Tessalonicenses 5, 17. E a minha história é muito boa, saúde. Inclusive, eu tenho um desejo também, Deus já vem tocando no coração há muito tempo, spoiler, para uma pregação textual muito boa em cima do nosso versículo. A gente tem tanto, né, no nosso versículo aí, de não apagueis o espírito, da nossa camisa, que se for vontade de Deus vai estar aqui com nós semana que vem. Então, não apagueis o espírito, está nessa mesma passagem de 1 Tessalonicenses 5. Mas o que isso significa? O que Paulo quis dizer ali. E esse versículo 18 é especial justamente por isso. Porque ele rende a pregação textual. Não é qualquer versículo que rende a pregação textual. Não é. Então, se você pega, por exemplo, o versículo 2 aqui, não dá uma pregação textual. Porque um versículo da pregação textual, ele tem que ter uma riqueza teológica comprimida, condensada dentro dele. Por exemplo, Gênesis 3,15. O que tem lá em Gênesis 3,15? Lá, Deus pune a serpente falando, ó, de ti vai sair um descendente que vai pisar na sua cabeça. Isso faz muito explicação teológica, aponta para Cristo. Então você dá o contexto, aplica para Jesus Cristo, Jesus vem e tal. Então tem um monte de coisas que você implicar, ok? A derrota, né? Fala da morte, do de Cristo, a primeira vez que fala disso e tal. Deixa em Romanos também,
Fala, o justo virá por fé, Romanos 1,17, da maior de pregação textual. Como assim o justo virá por fé? Então, se eu creio, eu estou salvo, eu posso continuar pecando deliberadamente e não tem problema nenhum? É isso aí? Não, aí o que isso implica? E olha o que tem nesse versículo, é muita informação, está condensado, cara. Está condensado. Ó, para abrir os olhos, então eu envio você, para quê? Para abrir os olhos do povo, para converter eles das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Interessante que no discurso de Jesus a gente vê o paralelismo da poesia hebraica. Paralelismo hebraico. Ele usa aqui um paralelo. Você vai tirar das trevas, trazer para a luz. Vai tirar de Satanás, trazer para Deus. Depois ele fala, ó, eles vão receber remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Continuando então, do 19 ao 23. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar a luz ao povo e aos gentios. Então ele fala, ó, eu não estou pregando nada que os nossos profetas creram, diferente, nada diferente. E Paulo mostrava, né, sempre nas escrituras, na Bíblia da época de pensamento, na Tanakh, que Jesus viria e que ele haveria de sofrer, de padecer, de morrer por nós. E isso era difícil de engolir para os judeus na época. Esse Messias que é sofredor. Para eles o Messias é um Messias glorioso que chega e vai liderar uma revolta armada, vão tomar o poder do Império Romano. Os judeus nunca aceitaram de mão grata o domínio de um reino pagão sobre eles. Então os judeus eram um povo muito difícil de mexer. Então você pode ver que todo governador da região dos judeus ali, daquela região, eles sempre tinham muito cuidado para agradar os judeus. Um dos motivos pelo qual Paulo fica preso. Eles querem agradar os judeus, senão Paulo tinha que soltar muito tempo, por essa pressão política e religiosa em cima deles. Mas aí, mesmo diante de tudo isso, a gente vê que eles mandavam ainda, mesmo sendo dura servida, essa palavra está importando procurar. Mesmo tendo um governo pagão em cima deles, eles eram de dura serviço. E eles ansiavam por esse tempo em que o Messias viria para libertar eles e colocar eles no trono agora ao contrário, era a nossa vez. E Jesus veio, não estava jumentinho, mas estava na Bíblia. Ele foi carpinteiro, cara mó humilde, não queria guerra contra o império, não, dá a Deus, quer Deus, dá acesso que eles querem. Tá lá. Tá a cara de quem? Então, pois é, então pronto. A nossa guerra é contra as potestades espirituais. É contra a carne, contra o sangue, não. E aí? Não aceitamos. Isso não é o Messias bíblico. Não pode ser. Os judeus queriam o Messias deles, não o Messias que Deus prometeu. Esse era o problema. E Paulo mostrava, biblicamente, que Jesus era o Messias aguardado. Era o Messias aguardado. E para mim, não tem nenhum argumento melhor do que a ressurreição de Cristo. Que naquela época era recente. Naquela época era muito mais fácil verificar do que hoje em dia. Hoje em dia é uma questão de fé. Claro que temos muitos embasamentos arqueológicos, históricos, para comprovar que Jesus existiu e que ele ressuscitou. A própria Bíblia é um documento também. É um dos melhores documentos que existem, tá? E Atos capítulo 27 mostra isso. Vamos chegar lá. Então, mostra isso, que é um excelente documento que a gente tem. Porém, mesmo assim, nem todos acreditam. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas e você? Como você enxerga as escrituras? Esse é o ponto. E Paulo, nós, judeus, incluímos a Agripa. Quando Paulo prega naquela outra ocasião em Atos 24, ele estava falando com um público majoritariamente judeu. Agora aqui o público era majoritariamente pagão. Ele era pagão. Então, alguns ali eram judeus. Aí ele se dirige a eles. Nós acreditamos nisso, né? Eu não peguei nada diferente daquilo que nós acreditamos. Aqui no caso, Paulo estava sendo interrogado, que é nessa hora, né? Isso.
Bacana, creio que isso aqui, apesar do resumo, ele usa a interrogação para uma pregação também. Perguntas, tudo. As perguntas certas trazem a resposta certa. É um dos princípios da teologia, de fazer a pergunta certa do texto. Quando está estudando, você faz a pergunta e essa pergunta traz reflexão e traz a busca pela resposta, a curiosidade, o interesse. Quem quer aprender a Bíblia, aprende. Quem quer aprender. Quem não quer, pode ter aula com Hernandes Dias Lopes, com Augusto Nicodemos, o Zé Iago Martins, qualquer outro cara bom, e Caio Modesto, que você gosta, qualquer outro aí que não vai adiantar nada. O cara não quer. Agora, quem quer, aprende. Até mesmo conta própria. Então, a gente tem que ler. As perguntas é importante nesse sentido. E é o estilo argumentativo de Paulo. Paulo usa ironia, e Paulo, além de usar ironia, ele faz perguntas retóricas. Inclusive, ele vai ser interrompido aqui e vai ser interessante. Paulo é interrompido por Festo, versículo 24 até o 29. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, olha para vocês verem como eles não aturavam isso, que Jesus era realmente esse que veio de padecer, de sofrer e morrer. O Messias era esse. Não. Ele não aceitou. Inclusive, Marcos relata isso muito bem. O Evangelho de Marcos, ele mostra Jesus como servo sofredor. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Há debates, há uma quantidade boa de teólogos, estudiosos que apontam que Mateus foi escrito primeiro, né? Mas a maioria está que foi Marcos. E eu creio também que foi Marcos. Mas por um propósito. Marcos é escrito muito mais rápido. Se ler Marcos, fica sem fôlego, você vê que... Então, e Marcos mostra Jesus como servo sofredor. Principalmente isso. Isso é o principal. Então, isso é uma teologia bíblica também. Jesus é o Messias, ele é o rei da promessa, mas ele veio para sofrer por nós. Onde era para a gente sofrer. Mas eu não aceito esse jeito. Você está ficando louco, Paulo. As muitas letras, o estudo te fez ficar louco? Tá lá na cuca, meu filho. Tá lendo demais, tá estudando demais. Quem já ouviu alguma coisa nesse sentido aí? Que a letra mata, já ouviu essa frase? A letra mata. Estudar demais mata. Teologia esfria. Meu Deus, não é sobre isso. Se teologia esfriasse, coitaram os apóstolos, né? Fizeram um intensivão de 3 anos com Jesus ali, aprendendo coisas práticas também, coisas teológicas. O apóstolo Paulo, ele vai ao terceiro céu, ele é arrebatado, e ele estuda com Cristo ali. Ele aprende literalmente, como vocês aprenderam, ele aprende também. Então, cara, como assim? Então, às vezes não mata, não. Mas eu lembro uma vez, em Tocantins, estava as férias de 2023, em julho, eu estava estudando o livro de Romanos. E Romanos é muito pedrada, cara. Porque assim, no panorama, só no panorama de Romanos, só na autoria, data, no panorama, no início ali mesmo. Nossa, que panorama grande, cara. Muita coisa, muito material, muita dúvida, muita vertente. Nesse dia eu falei, Romanos vai ter que falar depois. Eu não concluí o estudo de Romanos, que era muita coisa. Aí eu tava lá, aquela anotação e tal. Aí um tio meu passou assim, reviu, né, e tal. Aí depois ele falou pra minha mãe falou assim, Oli, minha mãe de vida, né? Elisiane, vai falar, Oli, isso não é jeito, tem que ficar doido, né? E falou, ele não sei, preocupado, né? O cara ficou preocupado, o cara louco. Eu não. Ele falou, não, é do contrário, fica doido no bom sentido, né? Mas quando ele fala, a festa fala que Paulo está louco, não é no sentido pejorativo, tá? Por incrível que pareça. Não é nesse sentido. É mais realmente por discordar do que ele está falando. Você está na cabeça, isso está errado. Então você estudou tanto, não estudou errado, não adiantou nada, né? Está falando isso para ele. Continuando. Paulo, porém, respondeu: Eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo as palavras de verdade e de bom senso. Paulo, cortês, de forma sutil, toma um corte rápido, tramontina, toma clássica. Eu não estou louco, não. Eu sei muito bem o que eu estou falando. E o que eu falo aqui é baseado no bom senso, baseado em experiência também, mas principalmente baseado nas escrituras. Então, eu sei do que eu estou falando. E Paulo era capacitado para isso, ele sabia mesmo. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas.
as famosas perguntas retóricas de Paulo, que ele mesmo responde. Cristo é ministro do pecado? É certo que não é. Ele salvou a gente do pecado, não para o pecado, né? Ele salvou o pecado. Então, rei, você acredita nos profetas? Eu sei que acredito. Então aqui, o que acontece? Paulo falou, tudo que eu estou falando aqui, vocês sabem. Vocês sabem que Jesus ressuscitou, eles estão ligados. Eles não podem ignorar isso, é fato histórico, aconteceu. Você sabe também, você sabe. Você sabe. E você não acredita nos profetas? Você não acredita no que está escrito na Bíblia? Não acredita? A Agripa não responde. Porque aqui é um texto, né? Ele não vai colocar assim, parênteses. Um minuto de silêncio de Agripa, fecha. Aí não, mas a Agripa ficou em silêncio, ele não responde. Aí Paulo fala, mas eu sei que você acredita. Senão você nem estaria aqui. Paulo começou falando isso, lá no início, lembra? Quando ele elogia ele fala, que bom que agora alguém que entende a lei judaica. Então agora sim alguém vai julgar a gente segundo dentro da religião ali, certinho, o cara entende. Fala, então você acredita? Eu sei que você acredita. E ele acreditava mesmo. Por que a Agripa não responde? Era um dilema. Ou a gente chama de sinuca de bico, né? Um dilema, né? Ele estava na parede. Por quê? Se ele falasse que não acreditava, ele ia ser apedrejado ali mesmo. Não estou falando literalmente, tá? Apedrejado sendo figurado, vou deixar isso claro. Sendo figurado. Os judeus iam, tá maluco? Como assim você está falando dos profetas? E ele acreditava realmente. Mas se ele respondesse que acreditava, aí Paulo ia falar, então por que você não acredita no que eu estou falando? Se você sabe que é bíblico, você sabe que é verdade, por que você não acredita? E mais uma vez o paralelo de Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Em Tetiose, mais uma vez, mostra isso muito bem. Quem lembra da cena de Tetiose? Então, mais uma vez, Jesus coloca eles na parede, devolve, né? Eles falam, não, o batismo de João Batista era lícito ou não? Vinha de Deus ou não vinha? Os fariseus conversam, rapaz, se nós falar que não era, vai estar no sal. Eles vão apedrejar nós aqui, não vamos se apedrejar. Aí aqui é no sentido literal, tá? É apedrejar mesmo, literalmente. Mas se a gente falar que eles vão falar, então por que não acreditam? Ele me batizou, ele me comissionou, então Deus me direcionou. E ainda assim, eles não acreditavam. Tem gente que não adianta exposição bíblica, teológica, não adianta conhecer a verdade, saber, mesmo sabendo, não vai se aproximar de Deus. Não adianta, infelizmente. Mas nem por isso você deixa de pregar. Porque Jesus, querendo ou não, ele pregou para os fariseus. Paulo também prega diante das autoridades romanas aqui agora. Prega. E a gente vê isso, inclusive. Paulo não fica triste, porque ele vai ter que falar, ele acha bom. Opa, é uma oportunidade, né, pai? Só bora. Vamos falar de Deus aqui. E fala. Cada oportunidade. Inclusive, ele interrompeu o gente por isso. Porque eles percebiam que ele estava sendo oportunista. Ele não estava só se defendendo, ele estava aproveitando para pregar. E aí eles cortavam ele também. Não deixava. O cara está querendo pregar aqui. O que a Agripa responde, então, baseado nisso? Olha que então a Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Calma aí, que ele não quis dizer que Paulo quase convenceu ele a ser cristão. Esse versículo é tema de debate e tem várias linhas de pensamento. Primeiro, tem quem acredite realmente, mas não é, tá? Não é de longe. Primeiro, tem quem acredite que é realmente, a Agripa fala, olha, sua eloquência, seus argumentos são tão bons que quase me convenceu a de fato tornar um cristão. Mas não é isso, não é. Segundo, tem quem acredite que ele estava zombando de Paulo. Que ele zombou. Que ele fala, nossa, Paulo, ó, parabéns, quase você me convence a ser cristão. Uau, estou impressionado com o seu discurso. Caraca, mandou bem demais. E tem quem acredite que ele quis dizer o seguinte: você acha que vai fazer ser cristão com um discurso de meia hora, com poucas palavras? Claro que repetindo, isso aqui é um resumo de Lucas. Esses versículos aqui, quando você lê, não dá nem um minuto de direito de leitura, se você ler em seguidão. Dá nem dois, um gasto, você lê lento. Então, um discurso de 30 minutos desse, você acha que vai convencer? Então tem essas três possibilidades. A primeira é completamente descartada, tá? É impossível que seja a primeira. Através de muito estudo, de muitos comentários bíblicos diferentes, é bem dividido até, sabe, essa questão, é mais dividido do que você imagina. Mas
Estou mais tentado no momento, sem bater o martelo, com convicção, com como sendo mais provável, que é um pouco mais provável, que realmente foi um ponto de deboche. Por quê? Não quero argumentar, é só um achismo, né? Por quê? Porque o termo cristão, naquela época, no primeiro século, ele era comumente utilizado como termo pejorativo, assim como nazareno. Então, ele utilizar o termo cristão na frase traz um tom de ironia, algo que ele não gostaria ali. E realmente isso é difícil se convencer com um discurso, afinal ele era um coração endurecido, a gente percebe claramente aqui, o cara estava em sexto, o que você fica no cara desse? Claro que ele não ia converter, então vamos a primeira possibilidade. Então penso eu que a segunda como mais provável, que ele realmente zombou de Paulo. Ele falou, nossa, caraca, quase me convenceu agora. Até mesmo porque quando a pessoa está sem argumento, ela parte para a agressão, ela parte para a zombaria, né? Ela ataca a pessoa, ataca o pessoal, não ataca a ideia que está sendo debatida ali. Então ele ficou na sinuca de bico, né? Você acredita nos profetas? Não sei que você acredita. Aí ele, uau, que argumento excelente! Já que eu sou refutar, né? Teve que encontrar um recurso. E a sátira, o sarcasmo, com certeza foi a arma que ele usou ali, colocando como mais provável, tá? E pende mais com a maioria essa interpretação teológica. Shed, se eu não me engano, ele acredita na terceira, né? Eu não lembro. Shed, se eu não me engano. Isso, Shed acredita na terceira. Shed, para ele, é Festo que dizer o seguinte, não, esse discursinho aí de quinta categoria não é suficiente me convencer, não, quase me convenceu, mas em poucas palavras você acha que me convence a ser cristão? De modo nenhum. É difícil de interpretar no original grego esse texto, por isso que deu esses problemas, ok? Então, 30 a 32. A essa altura, levantou-se o rei, também o governador e Berenice, a gente vê que levantam em ordem de importância, né? O governador primeiro, depois a mulher do governador, Berenice, mais um argumento bíblico de que ela era esposa sim, né? Como eu falei, algumas versões não trazem a palavra esposa, mas ela era. Bem como os que estavam sentados com ele, também eram autoridades, e havendo se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: esse homem nada tem feito passivo de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: esse homem bem que podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então você imagina o pessoal saindo ali, né? Imagina um tribunal grande, e aí levanta o juiz, levanta a esposa do juiz, levanta os outros juízes ali, a mesa de júri, eles saem nos corredores, o assunto é só o que está acontecendo ali, né? Aí não vira e fala: rapaz, mas esse cara não merece morrer não, o que tem a ver esse negócio que vai cristal de Jesus, ele citou aí? Não tem nada a ver não, moço. Pois é, não. Ele merece nem ser preso, imagina morto, preso, não, ele não tá solto, o que esse cara tá assim? A Agripa, ele apelou para César. Então, como ele apelou para César, ele fez esse julgamento aqui, porque eu não posso enviar ele pro imperador sem uma acusação, senão o imperador vai colocar eu. Eu importunando aqui, Festo, o imperador cortar ele dali, era daqui para ali. O cara vai sendo pesado no barco, não traz um assunto importante de fato, traz algo inútil, algo. Pô, então como é que vai levar o cara pro imperador se não tem acusação nenhuma? Só que lembrando rapidamente, esse apelo Caesar, né, apelo para César, em latim, é o que? Todo cidadão romano, e Paulo era cidadania romana, sua mãe era judia, seu pai era romano, ele tinha o direito de ser julgado diretamente pelo imperador se ele suspeitasse de algum esquema de corrupção, né, durante o processo jurídico, se ele suspeitasse que foi deturpado, que ele não estava sendo julgado justamente. Ele podia apelar para César. O problema é que César, né, é um órgão vivo. César, lembrando que César é um título, César não é um nome. O imperador nessa época, o César nessa época, era Nero. Aquele sim que futuramente irá perseguir os cristãos, mas não chegou a essa época ainda. César começa influenciado por Seneca e ele começa até bem nesse início. Parece humildezinho, sabe aquela pessoa que é humilde ali no começo, quando tá aprendendo, né? Vou pegar um exemplo aqui. Vai Caleb que não toca bateria, ele tá humilde, não, Caleb, me ensina. Como é que eu faço isso? Como é que vamos trocar e tal? Aí tem aquela pessoa, que não seja assim, que seja só um exemplo, que sobe um tijolo, quer fazer discurso, não pode, quer pisar nos outros, aí Marco Aurélio começa a tocar ali umas 3 musiquinhas mais ou menos, rapaz. Eu não preciso do Caleb, não, quem toca aqui é eu, rapaz. Vou tocar melhor que ele, não sei o que e tal. Entende? Então essas pessoas, pois é. Nero foi desse jeito. E ele odiou tantos cristãos que ele acusa a gente de tacar fogo lá em Roma, mas foi ele. Mas com certeza, sem dúvida, foi ele que tacou fogo em Roma. Eu sou loucura. Então, como era para César, ele não podia ter sido solto, ok? Continuando então, agora eu não vou ler versículo por versículo, porque infelizmente a passagem é longa, cara. Infelizmente, na verdade, ela é longa.
Então eu vou falar de forma panorâmica do capítulo 27, ok? Ela tem termos náuticos, ela relata muito os ventos que eles pegaram, né? Que eles pegam o vento norte, depois pegam o vento sul, em vez de pegar noroeste, que seria melhor, né? Quer dizer, hipotenusa, o triângulo, retângulo, vai mais rápido. Duas correntes que se encontram, um tufão, o Lucas fala o nome do tufão, ancoramos, apartamos. Os termos aqui, cara, é uma riqueza. Você encontra vários termos aqui na Bíblia, nessa passagem, aliás, que você não encontra em lugar nenhum na Bíblia. Teve um historiador ateu, tá, do século II, que eu esqueci o nome. Não vou lembrar. Não, 5 letras, cara, tem Y no final. Não vou lembrar isso. O cara tem, mas não lembro. Enfim, minha mente. Eu lembro 5 letras, né? Tá, enfim. Ele acho que mais inteiro, não tenho certeza, mas enfim. Ele era ateu. Ele pegou essa passagem e ele fez uma viagem nessa região para conferir. Falou, rapaz, porque a gente não tem nada na Bíblia tão detalhado quanto Atos 27. Não temos. E ele foi para conferir. E durante a viagem ele se converteu. Século II, tá? Ou seja, tinha pelo menos 100 anos, ou até menos, que tudo isso tinha acontecido. Então estava bem fresco. Em vários lugares, talvez ele até encontrou pessoas que viram Paulo, estavam vivos, às vezes era jovem, né, estava mais de idade. Então ele viu que tudo bateu. Ele queria refutar a Bíblia, é óbvio, queria refutar a Bíblia. Mas ele viu que tudo bateu, os ventos, o clima, né? Eles viajavam no inverno, que não era sábio. No inverno era perigoso. Paulo avisa, vai afundar, rapaz. No inverno é perigoso. Eles foram mesmo assim, né? Esse capítulo é importante. Sabe quando você pula genealogia? E às vezes você lê esse capítulo, às vezes você não pula, mas você lê sem ler. Sabe quando você lê sem ler? Você lê no automático? Você não está prestando atenção. Você está passando o olho aqui, pensando outras coisas. Aí quando te pergunta que você não sabe, você se perde no meio da leitura. É normal durante a leitura, mas quando você chega em texto assim, é mais comum. Mas esse texto é extremamente importante. É um dos vários textos que nós temos que estão de comum acordo com a história e a arqueologia, apenas para comprovar ainda mais aquilo que a nossa fé crê, que é o quê? A Bíblia é inspirada por Deus. E ela é inerrante, a Bíblia não tem erros. A Bíblia não depende, Deus, isso é a palavra dele, vive eficaz, não depende de comprovação humana para ser validada. Porém, é bom quando tem argumentos, a gente precisa fazer apologética, a defesa da fé, a gente precisa de argumentos. E essas passagens são boas, retratam isso. E outra coisa, a riqueza de detalhes, quando Lucas está na viagem, é sempre maior, que é o que a gente chama de seção nós. São as 6 seções nós de Lucas, que é os 6 trechos da história que ele se inclui. Então nós fomos e tal. E aí vem um questionamento. Lucas não estava com Paulo nos 2 anos que estava preso. O que Lucas estava fazendo? Aí onde vem as perguntas certas trazem boas respostas. Acreditas que Lucas estava conversando com Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque ele relata coisa ali em Lucas 1 e Lucas 2 que era praticamente impossível não ser a mãe de Jesus ter falado aquilo para ele. Então, em algum momento, Lucas pergunta, e acredita que foi nesses 2 anos que Lucas pergunta para ela, né? Porque Lucas não vai escrevendo um diário durante a viagem. Seria legal tratar isso em uma série, né? Tem por exemplo, que a ideia ali é falar sobre os discípulos, né? Os escolhidos da série, né? Então Jesus é o protagonista, não tem como, é Jesus, né? Estaria errado se não fosse. Mas a série é sobre os discípulos, que é a sua introdução. A ideia é continuar com os discípulos, tá? Então que continue mantendo o mesmo nível, tomara, tá bom? Principalmente o nível da primeira e 5ª temporada, que são as melhores. Ou disparadas, não tem como. Quem se brincar com a primeira, não sei. Quem vê o último, bateu o martelo. Enfim. Então, vamos lá. O que acontece de forma resumida? Bora a gente tem aqui tirar as lições. Os 20 minutinhos que a gente tem. Primeiramente, eles entram no navio, que esse navio tinha um cara chamado Júlio, que era da corte imperial. Esse Júlio era um cara gente boa. A gente vê que Deus, ele providencia tanto as coisas naturais quanto as coisas sobrenaturais durante essa viagem. Então, primeiramente, Deus utiliza os meios naturais. Primeiramente, Deus provê uma carona em um navio que transportava cereais. Esse navio que transportava cereais, por quê? Cereais tipo arroz. Né? Para nós, o brasileiro, todo mundo come arroz. Toda semana a gente come arroz. Então lá, eles comiam cereais, lá no Império Romano, era muito comum. Então, navios de cereais estavam percorrendo ali o tempo todo, transitando. Então o cara viu ali, opa, vamos pegar em carona esse navio aqui mesmo.
Sabe aquele ônibus pinga-pinga, que fica parando em vários lugares? Tem o expresso, né? Que vai direto. Então é como se você entrasse no navio pinga-pinga, né? Porque a pinga tá na água, né? Mas porque tá parando, tá? No sentido de água, não é um trocadilho. Ixi, fez a chamada? Tem uma vendo fiz. Você fez? Obrigado, Rafael. E aí, Deus já inicia as provisões aqui com Júlio. Foi um cara de gente boa. Então, Deus utiliza pessoas boas em nossa vida para nos ajudar, mesmo que elas não sejam cristãs, de fato. Quem aí nunca teve uma ajuda do nada? Você sentiu a mão de Deus ali na história? Eu falo, falando de ônibus aqui, eu falo isso em rodoviária mesmo. Teve uma viagem que eu fiz uma vez que foi assim, eu não vou contar aqui, requer tempo para contar essa história. E foi incrível. Eu falei, cara, não tem como, foi Deus aqui mesmo. Eu sou bem cético às vezes com essas coisas assim, mas é porque é uma experiência pessoal minha e que claramente faz de Deus em cada detalhe. Você vê, então todos vocês têm suas experiências pessoais também, eu sei que tem, que Deus agiu ali através de pessoas boas, mesmo sendo cristãs. Que às vezes você fala, eu não capturo. Depois eu li no 28 que o rei deboche de Paulo, ele foi solto, mas essa ele concluiu ele? Não. Então, eu fiz 27, aí levou ele. Aí ele vai estar no barco agora. Agora eu não vou ler, eu só falo panoramicamente. Não, eu tô falando no capítulo 28 anterior. Não, soltou ele não. Falou que ele poderia ser solto, mas como é pro passado. Só isso. Não, tá. Não tem como soltar ele. Não tá preso. Só tá preso. Tá preso. Ele tá sendo levado como prisioneiro. Tá bem. Isso no barco é tudo ele prisioneiro. Ele é prisioneiro. Eu não entendi. Paulo tá preso. Por isso que eu perguntei. Pergunte, fizeste bem. Entendi. Então ele tá sendo levado. Paulo preso, aí vai levar ele pra Roma. Porque ele quer falar com o imperador. O imperador tá onde? A capital do Império. Mas aí isso é para agir de Deus, profecia. Paulo, do mesmo jeito que você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai testemunhar lá em Roma. A epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola a uma igreja que ele nunca foi. Se cumprir a palavra de Deus. Ele não tinha ido em Roma ainda. Ele vai agora falar a vida dele. Ele tinha escrito Romanos, ó. Provavelmente não estava em Corinto, provavelmente. Ele pode estudar Romanos em breve, que vem eu chego Romano, percebe? Então ele não, é uma igreja que ele não foi. Ele não fala de dentro para fora, ele fala de fora para dentro. A gente observa isso quando você sabe ler. Você consegue, aquelas coisas você só percebe quando você sabe ler. Enfim, aí o que acontece? Ele era prisioneiro. Duas pessoas acompanham ele, uma delas é Lucas. Um foi como escravo para poder acompanhar, né? Um amigo, o cara se fez escravo, tá junto com Paulo, se fez como escravo, sabe? Poder acompanhar um amigo ali. E Lucas foi, provavelmente, acredita-se como médico de Paulo. Paulo, com alguns problemas de saúde no final, né? Tanto que tem uma hora que está preso, e ele fala que só Lucas está comigo. Só ficou Lucas. Preguei para muitas pessoas, evangelizei tanto, discipulei tanto, e só ficou Lucas comigo, cara. Cadê a galera? Cadê o povo? Mas ele não fala só nesse tom, ele fala, mas glória a Deus, Lucas está comigo. Ele é meu amigo, ele está aqui comigo. Lucas está aqui. E aí, Lucas, como disse, esses 2 anos Paulo ficou de férias enrolou com os jogados, esperando propina para libertar Paulo. Lucas, com certeza, né, foi lá conversar com Maria, pegar as informações, para complementar aqui. Ele ficou ali pesquisando, porque o escrito Lucas Atos, né, ele é muito robusto, é como se fosse uma tese de TCC, tá ligado? Uma defesa, um artigo científico. Paulo que está preso ainda, levado como prisioneiro, mas de carona em um navio, porque imagina o cara do exército, né? Eu não sei se isso é verdade, eu já ouvi falar que o cara já é fardado, ele pode pegar ônibus de graça, já ouvi falar isso. Não sei se pode pegar passagem de avião também, então imagina isso. O cara pega carona por quê? Porque está servindo. Pois é, então esse aqui, Júlio, ele tinha esse direito de pegar carona no navio, porque ele comandava uma corte. Quem lembra da corte italiana de Cornélio? Pois é, que era a corte imperial. Mas não era uma corte como aquela corte que era um homem que comandava 100. Não era. Aqui, essa corte aqui era a corte imperial. Quem lembra da guarda pretoriana, que eram os guardas específicos do rei. Então, com certeza, ele era de uma corte da guarda pretoriana, da guarda do imperador. Então, ele é um grau acima de Cornélio, por exemplo. Ele tem mais moral, ok? E aí ele falou, opa, esse navio aqui é nosso, então vai levar esse aqui mesmo, bora. Preso, Paulo prisioneiro. Então, ok? Então, ó, ele está indo com Aristarco, que é o Macedônio de Tessalônica, e Lucas. Obviamente, Lucas está na história, você percebe, claro, Lucas está na história. Mas no caso ele que mandava nos centuriões, ele estava assim no centurião, não entendi. Sim. Estava sendo na corte. Sim, assim nos centuriões. E dentro dos centuriões, ele estava nos centuriões da nata, né? Do imperador. E esse cara tava ali. Estava ali, ele ajudou, Deus usou ele para ajudar. Ele era centurião como assim.
Acima dos centuriões. É que uma corte tinha 600 soldados, isso é, 6 centuriões. Então, um comandante da corte comandava 6 centuriões. Eu comandava E 6. cada um dos 6 comandava 100. Isso. Só que os 600 que ele comandava eram mais importantes que os 600 da corte italiana. Por quê? Porque era da guarda imperial, do imperador. Então ele era próximo. Inclusive teve sugestões de alguns estudiosos de que ele era mais do que isso, de que ele era como se fosse uma espécie de embaixador do imperador. Sugestões, baseado em história. Ele tinha muita moral. Resumindo, muita moral. Muita mesmo. Papo de assessor de governador, do presidente, tá ligado? Muita moral, tipo isso. As imperadores têm mais do presidente, isso. Muita moral. E Deus usou esse cara para poder encaminhar as coisas da viagem. Deus usou um pelo meio natural, uma pessoa que nem é crente, cara, para conduzir o início, tá? Que é com o resto aqui, enfim. Eles vão então. E aí aqui a gente vê detalhado, cada lugar, cada coisa que ele passou, taranana. Aí aconteceu alguma coisa. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carne do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião não deu ouvidos ao apóstolo Paulo. Não fala o dia do jejum, tem maiúsculo na sua Bíblia, espero que esteja, tomara que esteja, não está errado. É porque ele se refere, esqueci o termo hebraico, se refere ao dia da expiação final, né? No dia da expiação final, que era o dia que o sumo sacerdote podia entrar para oferecer um sacrifício por todo o povo tinha que jejuar. Era um jejum obrigatório, uma vez no ano. Porque o jejum, a gente estudou o jejum, né, disciplinas espirituais, no primeiro sábado. O jejum traz essa ideia de contrição, de arrependimento, de humilhação. E isso era o memorial do pecado do povo. O sumo sacerdote indo lá e oferecendo esse pecado. Vocês são pecadores, parceiro. Então, essas ofertas que vocês fazem durante o ano aí, mesmo assim não adianta, e nem essa adianta. Aí vem Jesus e aí sim o sangue do cordeiro limpa, né? Tudo isso apontava para Cristo, era a tipologia de Jesus que ainda viria. As sombras das coisas que deveriam acontecer. Mas tudo isso era para um momento de contrição. Então Paulo jejuma ali. E Paulo, ele fala, alguns pensam que por estar, né, nesse jejum, por estar mais ligado com Deus, Paulo sempre é ligado com Deus, o tempo todo. Então, muito provavelmente ele falou que foi o que os outros acreditam pela experiência mesmo de navegação. Paulo, pela experiência que ele tinha, ele olha e fala: cara, a viagem vai ser difícil, vai ser trabalhosa. Então, sabe quem tem um voo, uma avó aí, que olha pro céu e fala: chove. Você não tem como, nem tem luz, chove mesmo. Pois é, bem mais do que isso. Só que, porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o Paulo dizia. E nem dá para julgar o cara, né? Você vai dar com um preso, ou um prisioneiro, ou um piloto com o mestre do navio. O problema é que o mestre do navio e o piloto não estavam percebendo isso. Paulo, porém, percebia. Claro que tem uma ajuda de Deus nisso. Né? Deus utilizando a experiência de Paulo para que ele enxergasse isso. Ok? E aí o que acontece? Eles gostavam de costear. Como assim costear? Andar pela costa. Porque se desse algum problema, você ia para lá. Para não ficar só no marzão bruto. Então, quando ele de uma ilha para outra, você andava o máximo possível que desse perto da costa. Depois não tem jeito, você tinha que andar pelo marzão bruto mesmo. Ok? E eles andando, veio um vento, versículo 13, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o desejado, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Uma ilha importantíssima, né? A ilha de Creta. Então eles, vão andando costeando. Porém, andando mais, o naufrágio, versículos 27 em diante. Quando chegou a 14ª... tem que ler um pouco antes, perdão. Tem que ler o versículo... Cadê? Aqui, 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. Como assim? Perdão, eu tinha entendido o 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando esse, usaram de todos os meios para cingir o navio, cingir a proteger, e temendo que dessem de Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Então ele está descrevendo detalhadamente o que aconteceu no naufrágio. Eles foram pegos por um grande vento vindo do sul, tempestade, vento comprovado, nessa época no inverno, não era sábio viajar, mas era a pior época possível, aquele lugar naquela época não vem. Até hoje acontece essas correntes marítimas lá, essa tempestade. E aí eles foram atacados, tentaram proteger o navio, não deu.
Aí fala que já no segundo dia, eles já estavam aliviando o navio. Como assim aliviando o navio? Que lembra de Jonas? Quando tá tendo um naufrágio, ixi, tempestade. Cara, vamos pegar a comida e jogar fora. Vamos pegar primeiramente a comida, né? Que eu tenho que comer, mas vamos jogar aqui. Se estou carregando cereal, nesse caso, com certeza jogaram fora o cereal, né? Pegou o cereal e jogou fora. O peso ainda não deu, tá parecendo que vai tombar o navio. Quem insano tá no mar, cara. Eu nunca estive. Quem é de Canoas, imagina no mar muito mais. Pum. Cara, agora joga fora nossos bens. Se tem um ouro, coisa que pesa aqui, um estátua que vale. Já era. Você vai ficar com ele morrer? Não adianta nada. Depois o que? Comida. Então a gente vê na hora da adversidade o que é mais importante para você. O que é mais importante para você? O cereal, muito ouro. O que é mais importante? Sua vida. Você preza pela sua vida. Então quando você quer se salvar, você deixa tudo. Você joga tudo no mar. É isso que eles fizeram aqui. Você joga tudo no mar. O que importa é a salvação. O que importa é a pós-vida. É a vida que vai ter após essa em Cristo Jesus. Isso é o que mais importa. A gente está disposto a deixar tudo para trás. Tem que estar disposto a deixar tudo para trás. E aí, no terceiro dia, versículo 19, tá? Nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Agora imagina a situação, está no meio do mar. Esse foi o 19 ou 20. 1, 2, 3, foram 14 dias, mas você está no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tentou de tudo, cingiu o navio, atiçou as velas, jogou umas 4 ou mais âncoras, jogou tudo fora, até a comida, pensando, não, depois nós voltamos para a ilha. E, cara, os caras não viam nem a luz do dia, e não viam estrelas. O que isso significa para navegadores? Estamos perdidos. Se você não vê estrelas, você não sabe para onde você foi. Você foi para onde o vento levou. Quem não está ancorado em Cristo, vai para onde o vento mundo leva. Vai para onde o vento, seus próprios desejos te levam. Então eles estavam em um lugar que eles nem sabiam onde era. E aí toda a esperança de salvamento foi embora. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? Mas eu estava falando que a esperança nunca morre, fala que ela é a última. E aqui eles perderam completamente a esperança. Assim somos nós, Senhor Jesus Cristo. Perdemos completamente a esperança, porque não há nenhum outro meio, não há nenhum outro caminho de salvação que não seja o nosso Senhor Jesus. E aí, o que acontece? Havendo todos estado muito tempo sem comer, porque jogou a comida fora, né? E é muito irônico, né? Você está indo num navio de cereais, você está indo num navio que alimenta o povo, e você passa fome nesse navio. Olha a ironia. E quando se em pé no meio deles, Paulo disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas de agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma ilha. Dar a uma ilha. Então, Paulo, ele não vem aqui meter o famoso eu avisei, mas isso pode parecer pelo momento. Não adianta, cara, é muito chato isso. Já deu ruim, já tá na merda, tá na lanca. Você chegar lá e falar: tá vendo? Eu falei, me ensinou que eu não quis, eu falei, vamos ficar aqui. Não, eu quis viajar. Pois é, né? Isso não resolve o problema. Isso não adianta. Não adianta. Tem pessoas que preferem ter razão do que esteja tudo bem. Tem pessoas que preferem que ela esteja certa do que as coisas deem certo. Importa a razão pessoal dela. A gente vê isso muito, por exemplo, em termos de política. Então, como o meu candidato não ganhou, que esse governo seja uma porcaria, né? Que o governo municipal seja uma porcaria, que o governo estadual seja uma porcaria também, e que o governo federal seja pior ainda. Pra ver, eu falo, tá vendo? Eu avisei, foi votar nele, deu nisso. Deixa eu falar, você mora nessa cidade, você mora nesse estado, você mora nesse país, você não vai torcer pra dar errado. Você pode até ter votado, mas sem torcer pro governo ser bom, porque você vai ser
beneficiado. Eu me lembro de um argumento, cara, um dos melhores argumentos que eu já vi, muito engraçado, em Guardiões da Galáxia 2. Né? O Rock, aquela raposinha, né? Que tá doidão de atirar. E aí o Senhor das Estrelas, Peter Quill, o Rock fala assim: mas por que você quer salvar tanto assim o universo? Porque eu sou um dos idiotas que moram nele. Pô, eu moro aqui, eu quero salvar o universo porque eu moro no universo, entende? Então, tem gente que, claro que isso expande para outras áreas, até na política isso é mais visível. O desejo de dar merda porque não foi o meu candidato. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes ela escolheu qual pastor vai assumir a igreja. Tomara que esse pastor seja ruim, porque eu queria outro pastor. Então ele fala, eu avisei, tá vendo? Paulo não faz isso. Você está deturpando o texto. Está escrito aqui, o texto bíblico fala que ele chegou e não. Paulo fala, irmãos, primeiro ele fala, calma. Vocês tinham que ter me escutado a primeira vez, mas me escutem agora. Ele não está jogando na cara para falar, eu avisei e é isso, criticar por criticar, sem dar solução, não. Ele falou, já que vocês não me escutaram aquela vez, mas que eu estava certo, vocês viram que eu estava certo, eu acertei, não acertei? Então ele está colocando uma fala dele que foi certa para validar a próxima, já que ele acertou e o experiente timoteiro, né? O cara piloto, os caras do navio, o capitão do navio, não, mas eu acertei. Então me escutem o que eu tenho a dizer, eu acho que é válido, né? Já que eu acertei. Ele fala com humildade, entende? Ele está jogando na cara. Porque no meio da tribulação você não tem que jogar na cara. Faça como Paulo, traga conforto. Olha o discurso de Paulo, cara, analisa. Quando você ficar à vontade de jogar uma coisa na cara de alguém, vem em Atos 26 e lê o versículo 21 ao 26. Lê essa passagem, medita nela. Vê o que Paulo falou aqui. Paulo tem bom ânimo. E aí a gente vê que agora um agir sobrenatural de Deus. Ele envia um anjo para conversar com Paulo. Então não é o anjo do Senhor, não é Jesus Cristo aqui, é um anjo mesmo. Os anjos servem a Deus. O anjo aparece a Paulo e fala, Paulo, calma, fique tranquilo. Não se comova. Você vai estar diante do imperador, diante de Nero, diante de César. Você vai dar testemunho lá. E digo mais ainda, por sua causa, Deus vai fazer com que todo mundo chegue em segurança. Como assim? Quem ouviu aquela frase que os inocentes pagam pelos pecadores? E por causa de um pecado, por causa de um só homem, a saber, Adão, no Romanos 5, o pecado entrou em toda a humanidade. Isso não seria injusto? Eu pagar pelo erro de Adão? Pelo semelhante modo, da mesma forma, por causa do sacrifício de um só homem, a saber, Jesus Cristo, todos nós somos salvos. Isso também não seria injusto? Fomos salvos. E a gente vê na Bíblia duas coisas. Primeiro, a maioria nem sempre está certa. A gente acabou de ver isso aqui. A maioria nem sempre está certa. A maioria não, vamos seguir viagem. E normalmente a maioria está errada. Na Bíblia, a maioria está errada. O povo de Deus no deserto, só Deus está cometida. A maioria, vamos fazer bezerro de ouro? Bora fazer, ué. Não dá nada não, só bora. Mas não chegou, morreu, capaz, né? Subiu para Doré e morreu. A maioria não está. A maioria queria o quê? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Nem sempre a maioria está certa, cara, nem sempre. A maioria do sinédrio, que eram os caras que entendiam da lei, estava errada. Nem sempre a maioria está certa. Mas olhando para político, nem sempre mais voltado ao melhor, é claro. Porque o povo, enfim. Então nem sempre a maioria está certa. E o anjo do Senhor consola Paulo. Paulo, você vai chegar lá. Você vai estar lá. Você vai pegar o evangelho. Fique tranquilo. Paulo fala para eles, fiquem tranquilos, que vocês vão chegar lá. E o anjo do Senhor disse que todo mundo vai chegar em segurança, porque eu tenho que chegar em segurança e vão chegar também. Então é isso. Porque a gente vê também que acontece de vários pecadores e arrependimento por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E não é só os inocentes que pagam pelos pecadores. Os pecadores são beneficiados pelo inocente também, vamos assim dizer. Como o exemplo de Paulo, 276 pessoas não morreram, nenhuma vida se perdeu. Mas o povo ficou receoso, queria sair do navio, pegar um bote. Vamos sair daqui, vamos procurar a terra firme. Paulo falou, não vai não, se for vai morrer. E agora, você escuta ou não escuta o cara? O cara falou que ia dar ruim, deu ruim. Ele falou que ninguém ia morrer se ficar no barco, se sair morre. Eu ficaria, eu não sei vocês. Mesmo se eu fosse, eu ficaria. O cara acertou, velho. Então, pelo menos, rapaz, que custa, né? Mas sem esperança, sem comer nada, passando fome, sem ver luz, tudo fechado. E aí, o versículo 27 fala, quando chegou a 14ª noite,
sendo nós abatidos de um lado para o outro, no mar Adriático. Então, toda hora, lá e cá, papum, os caras sem esperança nenhuma. Por volta de meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Então, lançaram o prumo, muitos deles não aqui. E, finalmente, eles aportam, então, chegam, descobrem, terra firme, e conseguiram. O navio, porém, não resiste, né? Vamos lá, versículo 29, não, versículo 28 ainda. Vamos ler a alternada? Dá tempo? Pior que não dá tempo, cara. Já deu 10 horas. Vamos ler só o 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote sobre o mar, a pretexto que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vocês não poderão salvar-vos. Quem sabia nadar, queria ir primeiro, né? Na frente. Eles falaram: não vai. Porque é melhor estar com Cristo na tempestade do que de boa longe de Cristo, num bote. É melhor estar com Cristo na tempestade. Augusto, Nicodemos, Hernandes e Jesus. Cada um deles conta uma história muito boa sobre essa passagem. Por que nós passamos por dificuldades? Por quê? Por que passamos por momentos de aflição? E por que parece que Deus é tardio no socorrer e Deus nos socorre depois que o barco afunda e não nos socorre antes disso? Parece que Deus espera chegar até o limite e é nesse momento que Ele nos salva. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: tinha uma capela no meio da comunidade, bem pequena, e uma senhorinha que era a principal responsável pela capela. Aí teve um enchente, um terremoto, eu esqueci qual foi o cataclismo que teve lá. E aí só a igreja caiu. Só a igreja caiu. O cara fez um babel, né? Falou: que Deus é esse? Não é muito azar, né? Como assim? Só a igreja caiu? Dá pra passar o contrário, só a igreja fica em pé, só a igreja caiu, isso não faz sentido. E aí ela fala: há muito tempo Deus me incomodando, e Ele disse que era para crescer o tempo, porque Ele quer mandar mais pessoas para cá. Porém, eu me acomodei. Então foi necessário destruir o tempo velho, Deus mesmo, para que ela fizesse o tempo novo. É uma história, claro que não pode ser real, mas é uma história, que traz uma verdade à tona. E o tio Nico conta outra história. Essa aqui é óbvio fictícia, ele até não faz parábola de Jesus. Ele chama de Pastor João. Pastor João, ele fala: tinha um encontro de pastores, e aí tinha um lugar que era muito fundo. E aí foi recomendado que não fossem mergulhar lá, né? Se for nadar lá, você vai afundar, porque é fundo e não tem como salvar, é fundo pra caramba. Aí teve um pastor que foi lá e banhou, moço. Foi lá e tava afogando: me ajuda. Aí um olhou pro lado, olhou pro outro, ninguém vai. Aí não, o pastor João aqui, ele sabe. Ele já nadou, não sei o que, ele sabe nadar, que é igual piado, moço. Ele quer no meio do mar, na roça, ele sabe nadar banda. Aí o pastor João tá aqui, ó. Não, eu vou lá salvar ele. E ele tá: me ajuda. Ele tá lá, vou lá salvar ele. Quando ele afunda, que passa um tempo que ele não sobe, o pastor João vai lá e salva ele. Aí o cara fica indignado, imagina a Caleb na situação. O Caleb falando pro pastor João: pastor, por que você não foi mais certo? Eu esperava você morrer, pastor. Pastor João, que é a maior calma do mundo. Mas eu nunca falando isso, a maior calma do mundo. Se eu fosse lá, quando você ainda tinha forças, nós dois íamos morrer afogados. Porque você ia me puxar para baixo. A tendência da pessoa estar afogando é isso. Então eu tinha que esperar você ficar completamente sem forças para te salvar. Qual que é a aplicação com essa história? Quando a gente acha que eu tenho alguma força, eu posso, por algum motivo, achar que eu me salvei. Então é necessário, todas as pessoas passam as tempestades da vida, por esses vários naufrágios da vida, para a gente ver que foi 100% com a força de Deus que nós escapamos. Afinal de contas, toda e qualquer providência humana já foi tomada. Cingiram o navio, meteu âncora, ajeitou a vela, jogou a comida fora, estava quase jogando os presos fora. Literalmente, quase jogando os presos fora. Mas enfim. Então, toda a providência humana já foi tomada ali. Resumindo, não tem mais o que fazer. Todas as forças foram minadas. É nesse momento que Deus age, porque é nesse momento que a gente reconhece. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que a gente vê a diferença de Deus. Então nós vamos passar por essas tempestades da vida, faz parte. Eu não sei como você está passando, mas eu sei que você já passou, pode estar passando e vai passar. Assim como eu também faço para todos nós, vamos passar por uma tempestade na nossa vida. Não é fácil, mas Deus está conosco. Esses dias eu já vou lá na oficina lá, já 3 dias já, falando: cara, tá dando tudo certo, velho, tá tendo uma coisa de errado. Tá tudo encaminhando certinho, o que vai acontecer? Pode esperar.
Vai acontecer. E aí eles conseguiram todos se salvar, né? O navio quebra, papum. Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, os demais de que alguns foram, não foram 23, né? 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer. Não, tem que ver o 42. 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Todos 276 pessoas, naquela época, tinha navios que transportavam bem mais, estavam consideravelmente maior, tipo 400 pessoas naquela época, mas enfim. Então não era um número bom, de pouco para médio, da média para pouco. Todas elas se salvaram. E aí, pensando nisso, preso vai pegar no lugar, meu filho, vai fugir. Pôs o pé na terra, ó, pé na que a gente quer, tchau, obrigado, vou embora. Então, eles queriam evitar que os presos fugissem. Então, fala, rapaz, não tem jeito aqui, então vamos ter que matar eles, né, cara? Porque senão. A solução dos caras. Né? Não tem outro jeito, né? Tudo da base, nem no diálogo, né? É só no peteco, fazendo espada, né? E aí. Como Júlio queria preservar a vida de Paulo, Deus, utilizando mais uma vez recursos humanos também, a gente viu o agir natural, Deus protegendo do naufrágio, mandando um anjo, e Deus com meios de provisões naturais também, de pessoas, utilizando o Júlio César, mais uma vez, desculpa, César, para poder impedir. Falando, não vamos matar os presos, a intenção era o quê? Não matar Paulo. E pela segunda vez, a gente vê a aplicação que eu acabei de falar para vocês aqui, a gente vê isso. Por causa de uma pessoa, os outros presos não morreram. Por causa de Paulo. Eles mereciam? Não. Isso é graça. É um valor que não merece. E nessa história, nós não somos Paulo. Desculpe, você é um preso. Eu sou o preso. Nós somos os presos que morreríamos. E Jesus é o apóstolo Paulo, que morre por nós. Então entendam que a gente vai passar por tribulações, passamos tempestades, mas com a nossa própria força, a gente não consegue vencer. Mas através de Jesus Cristo, da força que Deus dá para nós, a gente consegue vencer toda uma tribulação. Além do mais, a gente também tem a força dos nossos irmãos em Cristo que nos consolam, como o apóstolo Paulo, que chegou consolando com as palavras que o próprio Deus mandou para ele. Que Deus depois abençoe e que a gente aplique essas palavras nos nossos corações. Amém?